Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar essa devocional com vocês aqui, no meio do barulho da natureza. Hoje o assunto é perceber Deus. E eu quero ler com vocês um texto que está escrito no Salmo número 89, versículo 15, que diz o seguinte: Feliz o povo que te adora com canções e que vive sempre na luz da sua presença. Também tem mais um outro textinho para ajudar aqui, que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa dessas coisas que estão vivendo. Pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês. Ele nunca, jamais o deixará, nunca te abandonará. Eu me recordo de dias que eu estava dando conselhos, em processo de aconselhamento, sentado ouvindo algumas pessoas sobre problemas diversos. E enquanto a pessoa desabafava e falava comigo, eu ficava pensando assim: meu Deus, eu não tenho uma solução, eu não tenho uma resposta para isso. É um dilema tão grande que eu não sei nem como lidar. E essa sensação, ela me tirava o sono, me tirava a paz, porque eu me sentia na obrigação de ter uma resposta para as pessoas. E aí entra uma pessoa maravilhosa que cruza o meu caminho e ela fala o seguinte comigo: olha, as pessoas não te procuram querendo uma resposta. As pessoas não te procuram buscando uma solução. Elas te procuram porque elas confiam em você. E o que você pode fazer para elas de mais útil é ajudar elas a perceber Deus nelas ou com elas. E esse conselho ele foi muito bom para mim. E ele foi muito bom principalmente para quem estava sendo aconselhado. Ajudar a perceber Deus nas circunstâncias, nas atuais circunstâncias. E pelo que eu vou falar aqui agora, eu vou ler algumas coisas para vocês. Eu quero que você que você se permita, na verdade, que você se permita a fazer esse questionamento aqui, ó. O que Deus quer em mim? O que Deus quer fazer em mim, por mim e através de mim, através dessa circunstância atual que a gente está vivendo? Em Gênesis 17:3, Deus pede que Abraão ande com ele e que fosse perfeito. Mas não é uma perfeição moral. É como lá em 2 Crônicas 16:9, que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujos corações são inteiramente dele, para que Deus assim se mostre forte. Quando Deus fala isso a Abraão, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: você é um homem que anda acompanhado por mim. E o mesmo eu sinto que Deus está dizendo para você nessa devocional. Quando Moisés ele está em fuga no deserto, enquanto o povo estava escravizado no Egito, Deus aparece para ele e faz uma promessa: certamente eu estarei contigo. Êxodo 3:12. E Moisés estava questionando o seu valor quando ele dizia o seguinte: quem sou eu para falar com Faraó para libertar o povo da escravidão? Quem sou eu? No final das contas, Deus prometeu estar com Moisés e ele precisava se lembrar de que era um homem que estava acompanhado por Deus. O mesmo acontece com o sucessor dele, Josué, se você for conferir aí na Bíblia. Deus diz para Josué: eu não te mandei? Não foi eu que te mandei? Seja forte, seja corajoso. Eu estarei com você por onde você for. Josué, capítulo 1, versículo 9. E Josué também foi um homem acompanhado por Deus. Assim como Moisés e como Josué, você também está acompanhado por Deus. No Salmo 23:4, capítulo 23, versículo 4, Davi fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. E Davi, ele foi um homem, virando a câmera aqui, Davi, ele foi um homem que estava acompanhado por Deus. Assim como Davi, como Moisés, como Josué, você também está acompanhado por Deus. E eu fecho com mais dois textinhos básicos aqui. Em Isaías 43:2 diz que quando nós passarmos pelas águas, nós não seremos afogados. E quando a gente passar pelo fogo, nós não seremos queimados. Porque afinal de contas, agindo Deus, quem impedirá? E da mesma forma lá em Daniel, no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha ardente, o rei Nabucodonosor enxergou 4 pessoas. Eram 3, mas ele enxergou 4 e questionou: nós não lançamos 3 pessoas lá? Quem é aquele 4º homem? Bom, aquele 4º homem era o próprio Deus acompanhando os seus filhos.
Não se esqueça, Deus está acompanhando você. Deus será a sua companhia até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. E aí, ó, tá o nosso visual.